Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos do estudo de Isaías. Amém, irmãos? Então hoje vamos estudar o capítulo de número 29. Vou começar aqui lendo para os irmãos. Capítulo 29, versículo 1, que diz: Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Então, irmãos, aqui, nesse capítulo é uma sentença, a Jerusalém, a cidade onde Davi acampou, que era um projeto de Deus. Ariel também significa lareira de Deus. Em algumas traduções, ao invés de aparecer Ariel, vai aparecer lareira. Então, Ariel, lareira de Deus, ou leão de Deus, dá a ideia do coração do altar, onde as ofertas elas eram queimadas. Então, faz referência aqui a Jerusalém. Ou seja, a lareira de Deus faz referência ao altar de holocaustos. Jerusalém era considerada o centro de adoração a Deus por meio de sacrifícios. E era ali onde os sacrifícios ao Senhor eram feitos no templo. Então essa repetição do termo Ariel significa tristeza de Deus pelo estado lamentável de Israel. Então aqui nesse capítulo nós veremos os ais contra Jerusalém. Jerusalém enfrentaria sérias ameaças da Assíria, que seriam evitadas durante os dias de Ezequias, mas que posteriormente seriam cumpridas pelos babilônicos. Então, irmãos, a profecia ela diz, a cidade de Davi. É como se Deus estivesse lembrado do fato de que Davi fez de Jerusalém uma capital. Aí depois o templo foi construído por Salomão naquela cidade, e Deus tinha um amor profundo por Jerusalém. A primeira vez, irmãos, que Jerusalém é citada na Bíblia está lá em Gênesis 14, versículo 18, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui Salém, ela é Jerusalém, que é a cidade de paz, e Melquisedeque aqui a gente sabe que era uma personificação da pessoa de Cristo. Lá em 1 Crônicas 11, versículos 4 e 5, diz assim: E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então nós estamos vendo aqui a instalação da cidade de Jerusalém. Essa cidade agora está sendo alvo da ira de Deus. Jerusalém foi alvo, a gente sabe que Jerusalém foi alvo do choro de Jesus. E Jerusalém, então, ela se sentia segura e continuava a realizar as festas, como de costume, ano a ano, como um ritual vazio e repetitivo. Então Isaías ele fala assim: sucedam-se as festas. Ou seja, vocês continuem a fazer essas festas sem sentido. As festas regulares elas eram celebradas em Jerusalém ano a ano, como um ritual vazio. O culto que eles praticavam a Yahvé não ia impedir que os inimigos atacassem o lugar. Versículo 2: Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Então ele fala aqui no 29:2: Porei Ariel em aperto, ou seja, a cidade ela vai sofrer privações. Jerusalém será para mim como Ariel, ou seja, ela será transformada numa lareira em virtude das mortes e das devastações. O povo vai cair diante da espada dos assírios como castigo pela infidelidade. A destruição em Jerusalém deixará a cidade como um altar de holocausto. No tempo do fim, nós sabemos que Jerusalém ela será assediada por todos os lados, sendo o ataque instigado pelo próprio Deus. Versículo 3: Por que te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, fortalezas, e levantarei trincheiras contra ti? Então aqui trincheiras, ou tranqueiras, é o cerco de Jerusalém promovido pela Síria. Cercar, a Síria vai cercar, vai sitiar, vai levantar trincheiras, ou seja, são referências claras
ao cerco de Jerusalém promovido pela Assíria. Quando ele fala aqui, cercarei com o meu arraial, né? Está se referindo ao cerco de Senaqueribe. Segundo o relato histórico, né, Senaqueribe ele já havia conquistado 46 cidades de Judá. E também, irmãos, aponta também para o cerco de Jerusalém lá na Batalha do Armagedon. Lá em Zacarias 14, versículos 1 e 2, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, antes de Jerusalém se tornar do Senhor, ela terá de atacá-la e reduzi-la. Deus vai atacar a cidade e reduzi-la a escombros. Versículo 4. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Então, irmãos, Jerusalém será abatida, ela ficará fraca, ficará doente, sua voz será baixa, né, interrompida. Por quê? Porque eles terão medo dos inimigos ouvirem a voz deles. Quando fala aqui de espírito familiar, diz respeito às necromantes, né, que fazem os espíritos aparecerem. Então Isaías está querendo dizer aqui que Jerusalém seria jogada como no pó, e aí a voz dela sairia debaixo da terra. Da mesma forma que a voz das pessoas que invocam os espíritos, que é uma voz sussurrante, fraca e aguada, né? Porque está se referindo aqui à voz de uma pessoa morta. Então Jerusalém, ela estava acostumada a consultar os necromantes em lugar de Deus. E durante as consultas aos necromantes, eles canalizavam vozes proibidas e vozes enganosas. Versículo 5. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Num momento repentino isso acontecerá. Então a gente vai ver aqui agora que os próprios assírios neles seriam destruídos. O exército assírio será transformado em pó miúdo. O exército assírio será destruído numa noite perante os muros de Jerusalém. Então quando ele fala aqui que o juízo do Senhor sobreviria, né, de repente, seria no instante, né, que o juízo de Deus vai vir sobre a Assíria. Como a pragana que passa, ou seja, o exército ele foi transformado em palha. Então veio o vento e soprou para longe, né, o pó. Versículo 6. Do Senhor dos Exércitos será visitada, com trovões e com terremotos e grande ruído com tufão de vento, e tempestade, labareda de fogo consumidor. Então, irmãos, aqui está falando que o Senhor visitará não no sentido de trazer a salvação, mas no sentido de trazer juízo. Então, quando fala aqui trovões, terremotos, tufão de vento, tempestades, labareda de fogo, isso aqui está apontando que é para a vinda de Cristo. Porque isso aqui não aconteceu quando a Assíria invadiu Judá, né, e cercou Jerusalém. Versículo 7. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Então aqui Isaías introduz uma metáfora com um sonho e visão, sonho e visão noturna, algo que passa depressa, quase irreal. Então dessa forma as nações que estavam lutando contra Israel, elas desaparecerão. Tal qual aconteceu ao exército do rei Senaqueribe, assim acontecerá também, né, na segunda vinda de Cristo. Então aqui, irmãos, está se referindo também à batalha do Armagedon. Nós acabamos de ler Zacarias 14, né, 1 e 2, que fala a respeito dessa batalha. Está falando da batalha do Armagedon. Versículo 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido, se acha e a sua alma com sede, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião.
Então a gente percebe aqui que é uma continuação, né, do versículo anterior. Está falando aqui de um homem sem esperança. Agora Isaías ele vai introduzir a metáfora de um faminto que sonha que está com fome. Né? Fala de uma pessoa faminta que imagina estar diante de um grande banquete, mas quando ele acorda, a fome continua sendo uma realidade na sua vida. Então quando ele fala aqui multidão de nações, né, está querendo falar de muitas nações que vão se levantar contra o Monte Sião. Aí depois Isaías vai falar do sedento que sonha, que está bêbado e até encher o estômago, mas quando ele acorda ele continua tendo sede. Então da mesma forma acontecerá com as nações. Elas terão sonhos que estarão destruindo Jerusalém, mas quando elas acordarem, a intervenção divina vai despertar elas e elas serão destruídas. Os planos para destruir Jerusalém se murchariam como um sonho. Quem luta contra as coisas preciosas de Deus, né, vai perecer. Todos os exércitos das nações que vierem contra Jerusalém serão destruídos, né, na volta de Cristo. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Então a gente viu que até agora, né, o profeta ele havia dado uma descrição do cerco de Jerusalém por Senaqueribe e de sua repentina derrubada. Isaías agora se volta para os judeus e reprova a hipocrisia deles. Então nós vimos, irmãos, que os líderes religiosos de Israel eles eram bêbados e aqui os de Jerusalém estão titubeando, não por causa da bebida, mas por ignorar o Senhor. Então aqui está mostrando que a cegueira de Sião para com Deus. Isaías ele descreve aqui a falta de sensibilidade e percepção, né, daquele povo para as coisas espirituais como bêbados. O andar desse povo ele é cambaleante, mas eles não beberam nada. Se não beberam nada é porque é uma questão, né, espiritual. Eles não têm a capacidade de equilíbrio, eles são cambaleantes nas suas vidas com Deus. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Então Deus derramou sobre eles um espírito de profundo sono, por causa do amor deles para com as trevas em lugar da luz. Aqui mostra a incapacidade do povo de discernir o certo do errado, né? O julgamento assírio contra Jerusalém chegaria de maneira repentina. Eles tinham acesso total, né, às profecias, mas nunca tiveram sabedoria necessária para entendê-las. Deus então vendou os profetas e os principais videntes. Os profetas eram os olhos deles, mas Deus vendou os videntes, e que eram a cabeça deles, né? Mas Deus cobriu a cabeça deles. Então videntes, irmãos, não eram pessoas ligadas ao esoterismo, né? Como muitas pessoas pensam. Os profetas na Bíblia eles são chamados também de videntes, né? Eles tinham direcionamentos de Deus por meio de visão. Então a cegueira foi o resultado natural deles terem inicialmente fugido da vontade de Deus revelada. Os profetas eles perderam o contato com Deus e já não recebiam dele nenhuma mensagem. Então nós vemos até aqui que o povo não tem força para reagir, estão em estado de desequilíbrio, e o Senhor tirou deles pessoas que possam orientar eles. Lá em Provérbios 11, versículo 14, diz assim: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 29, 18 diz assim: Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Versículo 11. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele dirá: Não posso, porque está selado. Agora, irmãos, Isaías usa agora a metáfora do livro selado. O espírito de profundo sono espiritual faz com que qualquer revelação da parte de Deus se torne um livro selado. Então Isaías ele está descrevendo aqui a falta de revelação e entendimento da palavra de Deus, até mesmo por aqueles que antes a entendiam. Então a falta de entendimento era tamanha que as palavras escritas naquele rolo da lei, né,
pareciam estar dentro de um rolo selado e sem poder se desenrolar e ser aberto e lido publicamente. Então, o que sabe ler está se referindo aos líderes religiosos, né? Porque eles achavam que as profecias de Isaías estavam seladas, mas a mensagem do profeta foi ocultada dos rebeldes de Jerusalém e de Judá. A palavra de Deus se tornaria para eles um livro selado. Versículo 12. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Então é a continuação aqui, né, do versículo anterior. No versículo anterior, o escriba que sabia ler, ele não podia ler porque não tinha autoridade para quebrar o selo. Então o rolo ele foi entregue a uma pessoa justa. Só que essa pessoa não sabia ler, que representa o povo comum. Então Deus, irmãos, está selando a palavra. Quem não sabe ler não vai ler, e quem sabe ler não vai entender. Então muito mais desesperador ainda era para os que nunca a entenderam, e agora eles não tinham quem o ajudasse a entender e lhes dar a resposta que eles precisavam. Então Deus selou então toda a revelação, porque o povo de Judá tinha fechado o seu coração. Versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então o Senhor aqui, irmãos, está acusando aqui os sacerdotes, os levitas, né, e o povo de prestar uma adoração falsa. O povo de Jerusalém e de Judá, eles faziam os rituais em seus cultos no templo, né, mas Deus queria o coração deles e não um simples formalismo. O povo de Israel estava ignorando o que estava acontecendo, né? Por quê? Porque o coração deles estava longe de Deus. Era um povo hipócrita, simulado, né? E o coração deles estava desconectado com Deus. Então, irmãos, o povo de Deus, ele agia, né, como se os padrões de santidade de Deus não fossem obrigatórios. Eles estavam preocupados com as formalidades, tradições religiosas, e eles estavam praticando uma religião sem vida, doutrina humana ao invés de verdade de Deus. Em condição idêntica, irmãos, e de perigo está a igreja hoje. A igreja hoje louva a Deus com os lábios, mas não tem amor para com Deus. E não dão valor ao que Deus ensina. Terminado o culto, voltam à prática dos prazeres do pecado para satisfazer a carne. Por isso, irmãos, que há muito engano e cegueira espiritual. Versículo 14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então, irmãos, a obra maravilhosa de Deus se refere tanto ao castigo dos soberbos, quanto à salvação daqueles que foram humilhados, ou seja, a salvação miraculosa de Jerusalém. Então a causa desse assombro é porque eles não conhecem o Senhor que eles dizem que servem. Então nós vemos até aqui então, que o povo ele não tem força de reação, ele está em estado de desequilíbrio, os profetas não verão, a Escritura não será compreendida, e qualquer sábio que eles forem buscar orientação, Deus vai anular. Deus tornará a sabedoria em burrice e a prudência em insensatez. Versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Então aqui nós vemos agora um segundo ai, né, contra Jerusalém, ao invés deles se submeterem a Deus, né? O primeiro ai foi lá no 29:1, né, contra Jerusalém, que estaria enfrentando sérias ameaças, né, da Assíria. Então eles faziam as coisas escuras, né? Eles pensavam que Deus não tinha conhecimento das suas intrigas. Eles tentavam esconder os seus pecados e a si mesmos de Deus. Os judeus eles viviam fazendo intrigas secretas, né, com seus aliados pagãos, para cujo poderio militar eles olhavam com esperança de livramento, quando deviam fazê-lo para Deus. Então quando fala aqui esconder profundamente, ou seja, ocultar as coisas aos olhos de todos, se referindo aos políticos que planejam em segredo uma aliança com o Egito.
Então eles tentavam manipular as coisas de Deus, buscando alianças terrenas ao invés de obedecer a Deus. Isaías, então, ele estava denunciando as táticas políticas perversas, né, adotadas pelos governantes de Judá. E eles pensavam que Deus não exigiria, né, uma prestação de contas de seus atos. Verso 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, não, nada sabe. Então aqui eles estavam criticando, né, o fato de que o Senhor estava fazendo como se eles fossem superiores a Deus. Né? Eles estavam criticando o que Deus estava fazendo. Então aqui estava ocorrendo, irmãos, uma inversão de valores. Né? Eles estavam achando que o oleiro era o barro. O oleiro não está mais qualificado do que o barro para formar alguma coisa. Ou seja, o vaso estava dizendo para o oleiro o que ele devia fazer. Verso 17. Porventura não se converterá o Líbano, num breve momento, em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Então nós vamos ver agora, irmãos, que dos versículos 17 até o 24, Isaías agora vai falar de uma esperança futura para Jerusalém. Então aqui a gente vai ver uma descrição das bênçãos que acontecerão no milênio, no reino milenar. Então a gente observa, irmãos, que nas profecias de Isaías, que sempre quando ele trata do castigo divino sobre Israel, em seguida há uma mensagem de esperança. Tem uma mensagem de restauração do povo. Então o livro de Isaías, né, irmãos, ele tem várias oscilações. Ora Isaías está falando de juízo, ora ele está falando de restauração. Então tem momento aqui de devastação, onde Deus simboliza o povo por plantações, que vai derrubar tudo. Aliás, Isaías já falou disso aqui, né, em relação ao Líbano. E depois ele volta a falar de novo de restauração. Então o Líbano, né, ele é um símbolo, né, do mundo inteiro, que estava passando por um momento de dor, e como exemplo do que vai acontecer na terra, que se tornará, né, um campo fértil. Lá em 1ª carta de Pedro 5, versículo 10, né, versículo 10 e 11, diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então Deus vai mudar as condições, né? Assim como o Líbano se tornará um campo fértil. Lá em Isaías 2, versículos 12 e 13, diz assim: Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Então Deus está dizendo aqui que vai fazer uma mudança radical. O Líbano era uma floresta, ou seja, que não era cultivado. Será transformada, né, num campo fértil. Voltando, né, Isaías 29, 18, que diz: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. Então no versículo 11, irmão, nós vimos que o livro estava selado e eles não podiam ler e nem ouvir. Surdos aqui está se referindo a Israel. Eles não estavam sintonizados com a mensagem de Deus. Eles ouvirão as palavras do livro, mas quando Deus destruir os opressores, o remanescente ouvirá a palavra de Deus. Então quando ele fala que cegos, né, são os israelitas que não discerniam os caminhos de Deus. Eles perderam, né, a capacidade de entender a palavra de Deus. Mas Deus vai reverter o quadro. E essa profecia, então, ela será cumprida na segunda vinda de Cristo, ocasião em que os olhos e os ouvidos deles se abrirão e Deus proverá cura e alegria para o seu povo. Versículo 19. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então os mansos, né, e os necessitados de Israel se voltarão para Deus. Por quê? Porque essa não era a realidade que eles estavam vivendo. Né? Eles viviam angustiados. O pobre se alegrará no Senhor e não mais no dinheiro. Então, irmãos, os judeus, eles nunca foram um povo livre. Né? Sempre eles estiveram sob o domínio de alguém. Quando eles liam as Escrituras, eles falavam sobre um Messias.
eles pensavam que esse Messias iria libertar eles da escravidão romana. Mas quando Jesus disse que os mansos e não os valentes é que herdariam a terra, os judeus então eles se decepcionaram. Na cabeça deles, o povo iria ficar escravo para sempre. Então ser manso, irmão, não significa ser covarde. Né? Ser manso não significa ter um temperamento calmo. Ser manso não está disposto a abrir mão das suas opiniões. A mansidão, ela se demonstra nas relações com o próximo. Né? Por isso que talvez seja a bem-aventurança mais difícil de alcançar. Então o manso, irmãos, é aquele que entende realmente qual é a sua posição. Está de tal forma confiante de estar seguro nas mãos de Jesus, que ele se dispõe a abrir mão do seu direito de revidar quando ameaçado ou provocado. O mundo nos oferece ocasiões para perder o controle a todo instante, pois frequentemente as pessoas tentam usurpar os nossos direitos. Então, pela fé, o crente ele não fica tão preocupado com a sua posição, com o seu orgulho, com o seu direito de resposta. Ele sabe como e quando parar pela graça. Ele prefere sofrer a injustiça a cometê-lo. Então Jesus Cristo ele foi manso e moderado por excelência. Contudo, isso não significa que ele não tenha se irado. Certamente ele se irou, mas no momento certo, né, na ocasião propícia, e sempre por um motivo justo. Somente aquele que tem a plena segurança de sua posição, ele pode ser verdadeiramente manso. Né? A pessoa mansa, ela deixa tudo nas mãos daquele que a ama e que a protege. Versículo 20. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Então, os que não demonstram arrependimento por seus erros e pecados, eles serão destruídos. O zombador, né, ele será derrubado juntamente com o tirano. Quem que é o tirano? O tirano aqui é o Senaqueribe, que é uma figura do anticristo. Então esse versículo, irmãos, nunca se cumpriu na história, né? Ele se cumprirá aonde? No reino milenar. Versículo 21. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Então aqui fala os que fazem culpado ao homem por uma causa. Está se referindo aqui ao falso testemunho. Né? Existem condenações falsas e as instâncias jurídicas estão comprometidas. A lei mosaica ela requeria o testemunho de apenas 2 pessoas para que o litígio fosse decidido. Então era fácil, né, corromper 2 pessoas com ameaças ou subornos. E havia também muitos juízes que deixavam se corromper e esqueciam a justiça. Né? Isaías está dizendo aqui que isso não acontecerá no reino milenar, né? Onde haverá uma limpeza, né, do sistema judiciário. Então, quando fala lá na palavra que armam laços ao que repreende na porta, né, os que repreendem nas portas eram os profetas, juízes e magistrados, né, que mostravam às pessoas as suas transgressões. A porta da cidade era o lugar em que o comércio, né, e a justiça conviviam juntos. Era o local onde o profeta falava, porque ali tinha uma grande quantidade de pessoas, né, mas o povo tentava fazer com que a injustiça prevalecesse por meio de técnicas jurídicas, pondo de parte o justo. O povo ele destruía a reputação de um homem, interpretando erroneamente através de artimanhas, assim como fizeram com Jesus. Né? Versículo 22. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Então, irmãos, por que Isaías aqui ele cita Abraão? Né? Porque Abraão ele foi liberto das suas origens pagãs. Né? A obra para iniciar uma nação, ela começou com Abraão. Lá em Josué 24, versículo 2, diz assim, ó, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então Jacó, aqui Israel, né, recebeu um território, mas Jacó passou por muitas situações. Né? Jacó ele foi envergonhado por causa dos seus próprios pecados e por causa dos seus inimigos.
Mas aqui o versículo está falando que Jacó não será envergonhado, ou seja, a casa de Jacó não será extinta. Eles se tornarão em multidões de crentes. No reino milenar as coisas serão revertidas em favor de Jacó. Eles agora têm uma identidade. O rosto deles não ficará mais pálido. Eles não terão medo do que vai acontecer. Então Israel será digno do seu Deus e dos seus antepassados. Versículo 23. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Então Jacó, embora tenha sido envergonhado, ele ficará satisfeito ao ver as obras maravilhosas de Deus. Eles verão a era do reino milenar e a restauração de todas as coisas. Eles santificarão ao santo de Jacó, que está se referindo aqui ao Pai. Por quê? Porque nos lembra a oração do Pai Nosso. Então, responsabilidade daquele que tem a aliança com Deus. Ou seja, eles devem santificar o nome de Deus, devem estar em submissão à vontade de Deus. Por último, irmãos, versículo 24, que diz: E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Então os errados se arrependerão e serão restaurados. Os errados de espírito são os que se perderam no caminho, são as pessoas que tropeçaram na fé. Os murmuradores, eles aprenderão a doutrina, eles vão aceitar a instrução. Os errados e os murmuradores aceitarão e colocarão em prática os ensinamentos de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra o capítulo 29 do livro de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.